E é como o próprio Deus falando. É como o próprio Senhor falando. Então, amados e queridos, ele tinha essa preocupação, Paulo tinha essa preocupação, Ageu tinha essa preocupação de só falar aquilo que Deus falava. Olha, veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu. Nós vamos ver o que foi que Deus falou dessa vez para Ageu, falar para Zorobabel. Mas veja quando a palavra de Deus vem. Tem pessoas que a palavra de Deus vem e a pessoa não fala ou não faz de conformidade com a palavra de Deus. Vamos para Jonas capítulo 1, versículo 1 em diante. Jonas capítulo 1, versículo 1. Diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Olha só a palavra do Senhor. Veio, quer dizer, estava com Jonas, porque veio. Deus não pensou em falar depois, não, Deus disse, veio, aqui está escrito, veio a palavra do Senhor a Jonas. E a palavra do Senhor que veio a Jonas foi: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Então o que é que Jonas tinha que fazer? Clamar contra ela. Então a palavra veio a Jonas, mas Jonas faz o quê? Versículo 3. Porém Jonas se levantou. Mandou se levantar? Mandou. Ele se levantou. Estava cumprindo aqui, estava, porque mandou se levanta, ele se levantou. Mas só que, veja, se levantou para quê? Para fugir da presença do Senhor. Agora o negócio mudou. A palavra agora estava com Jonas. Jonas estava fugindo. Jonas estava indo para um outro lugar, mas a palavra continuava com ele. Por isso que ele teve todos aqueles problemas com ele, porque a palavra de Deus estava com ele. Porque veio a Jonas, não veio a esse ou aquele para falar a Jonas, não, foi direto a ele. E veio a palavra do Senhor a Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Aí nós chegamos... Aí no continuar do versículo, diz que ele desce para Jope e achou um navio que ia para Tarsis. Ele paga a sua passagem e desce para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Fez tudo isso, mas a palavra de Deus estava com Jonas. Não adianta fugir, a palavra está com ele, está com ele. Que vai ter que ministrar, vai ter que ministrar. E aonde Deus disse, é. Por isso que Deus prepara um peixe, um grande peixe, para tragar Jonas. Porque a palavra estava com Jonas. A palavra veio a Jonas, estava com Jonas. A palavra que vem para você está com você. Se você não falar, hoje você vai ficar, meu Deus, eu não falei, mas eu tenho que falar. Eu não falei essa palavra, mas eu não ministrei essa palavra, mas eu tenho que ministrar. Se a palavra veio a você. Então veja só, amados, quando chega no capítulo 3... Aí diz assim, e veio a palavra do Senhor segunda vez. Agora veio segunda vez. Já tinha vindo uma vez, agora veio segunda vez. A responsabilidade agora é grande. Por quê? Porque veio segunda vez. Dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Deus fala, prega contra ela a mensagem que eu te digo, Jonas. Aí levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade de muito grande e de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia, né? Em caminho de um dia, e pregava dizendo, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A palavra de Deus que veio para Jonas foi essa. Pregar para Nínive. Pregar para Nínive. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Era essa a mensagem que Deus tinha mandado que Jonas dissesse. Estava com Jonas. Ele tinha fugido, mas agora pela segunda vez ele foi e ele ministrou esta palavra. E o povo se arrepende, como os irmãos bem sabem. Então a palavra de Deus quando vem, meu irmão, é porque é da forma de Deus, da maneira de Deus. A palavra do Senhor dá frutos, a palavra do Senhor funciona. Aquilo que Deus manda na sua palavra cumprirá o seu propósito. O propósito de Deus é por causa da palavra dele. Agora veja só o que Ageu diz. O que Ageu diz, aqui diz no versículo 21, fala a Zorobabel, olha o que Deus manda ele falar. Fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo,
Farei tremer os céus e a terra. Agora, se Zorobabel só escutasse isso, farei tremer os céus e a terra. Ué, Deus vai fazer tremer os céus e a terra? Ele ficaria, mas a palavra de Deus só foi isso? Farei tremer os céus e a terra? Não, Deus continuou falando, aí tem um ponto e uma vírgula. Deus continuou, olha, diz para Zorobabel, a palavra de Deus estava com quem? Com Jonas. Zorobabel entendia que Jonas está falando, era como o próprio Deus falando. Por quê? Porque a palavra de Deus estava com Jonas, não, com Ageu. A palavra de Deus estava com Ageu. Zorobabel entendia que a palavra de Deus estava com Ageu. Como lá com Jonas da Ai. Eles entenderam também que a palavra de Deus estava com Jonas. Mas aqui eu estou falando de Ageu agora. Então veja só. Veja só o que diz aí, quando não continuar, no versículo 22. E transtornarei o trono dos reinos. Então, farei tremer o céu e a terra. O que era tremer os céus e a terra? Vem a explicação. E transtornarei o trono dos reinos. Isso era tremer os céus e a terra. Transtornar o trono dos reinos é tremer os céus e a terra. E destruirei a força dos reinos dos gentios. Destruir a força dos reinos dos gentios era tremer os céus e a terra. E ele diz ainda, glória a Deus, e transtornarei os carros. Transtornar os carros e os que neles andam. Também era tremer os céus e a terra. E os cavalos e seus cavaleiros cairão, cada um pela espada dos seus irmãos. Então cada cavaleiro caindo pela espada dos seus irmãos era tremer os céus e a terra, coisas, né, que muitos não iam compreender. Peraí, eles mesmos lutaram contra eles mesmos destruíram eles. O inimigo se destruiu a ele mesmo. Os inimigos iam lutar contra eles mesmos. Os inimigos do povo de Judá. Eles iam lutar entre eles mesmos. Esses inimigos iam lutar entre eles. E eles iam se destruírem. Isso era tremer os céus e a terra. Então era isso que Ageu teria que levar para Zorobabel. E foi isso que ele levou. Então Zorobabel começou a entender o que é que Deus ia fazer. Mas no versículo 23, que nós lemos assim, naquele dia diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e far-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Deus estava falando, Deus usa Ageu para dizer para ele, olha Zorobabel, olha o que eu vou fazer de ti. Eu vou fazer de ti como um anel de selar. Zorobabel seria a garantia, ou seja, um anel de selar é a garantia. Sabe? O anel de selar é uma garantia. Então, Zorobabel era uma garantia. Um homem com garantia, vamos dizer assim. Um governador com garantia. As coisas iam acontecer através dele, mas era Deus quem ia estar dando a vitória nas mãos dele. Tudo o que ele ia fazer ia prosperar, porque era como um anel de selar, ou seja, ele era a garantia. Tudo que levantasse contra Judá, Zorobabel poderia entrar na batalha tranquilamente, sabendo que Deus ia entregar nas suas mãos os inimigos. As batalhas seriam ganhas por Zorobabel, pelo povo de Judá, porque ele era a garantia, por isso ele era como um anel de selar. O anel de selar é uma garantia. Vamos ver em Gênesis 41, 42. Vamos ver se é garantia ou não é. Gênesis 41, capítulo 41, versículo 42. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 41, 42. E tirou Faraó o anel de sua mão, e pôs na mão de José, e fez vestido de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Veja aqui, ó, o que foi que Faraó fez? Tirou Faraó o anel de sua mão. Quer dizer, quando ele tirou o anel de sua mão e pôs na de José, José agora era a garantia que era governador do Egito. Então veja o que diz aí no versículo 40. Tu serás sobre minha casa. Olha, era garantia ou não era? Tu serás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Sabe, amados, isso aqui era garantia. José tinha essa garantia. O que José fazia ali era uma garantia pelo o rei do Egito. Então ninguém poderia contradizer, era uma garantia. Era uma garantia. Por isso que ele foi vencedor, porque ele tinha garantia. Então veja que Ageu disse para Zorobabel que tu és garantia. Ou seja, tu tens garantia de vencer. Tu tens garantia que o inimigo não te derrota. Tu tens garantia que você vai em frente. Tu tens garantia de ser sempre vencedor. Então vamos continuar aqui. Vamos ver o que está escrito
em Provérbios capítulo 21, versículo 31, que diz que o cavalo, eu não vou nem abrir não, que o cavalo prepara-se para o dia da peleja. Sabe, o cavalo se prepara para o dia da peleja. Prepara ele para o dia da peleja. O cavalo pode ser bem adestrado, bem preparado para o dia da peleja, né? Obediente ao que lhe conduz. Jogou para a direita, vai rapidinho, para a esquerda, vai rapidinho, pula, sei lá. E prepara com tudo, porque se alguém jogar alguma lança, alguma flecha, vai bater em algo, não vai penetrar nele, ele pode estar sempre preparado. Mas isso é garantia de vitória? Não é. Porque a garantia da vitória está no continuar do versículo de Provérbios. Que a vitória vem de quem? Do Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da peleja. Mas a garantia é Deus. A garantia da vitória vem do próprio Deus. A garantia da minha e da tua vitória vem de Deus. A garantia da minha e da tua salvação já veio de Deus. Nós já temos esta garantia. Vamos agora para o novo pacto. Temos esta garantia da nossa salvação. Efésios no capítulo 2 e no versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Vamos abrir aqui. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Achei aqui. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí no versículo 29 diz, não vem das obras para que ninguém se glorie. Veja aí, amado, pela graça sois salvos. Eu e você, nós somos salvos pela graça, por meio da fé, fé essa que o próprio Deus repartiu para conosco. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Lá em Romanos 12, 3 vai falar dessa garantia, ou seja, que Deus repartiu essa fé com cada um de nós. Deus repartiu com cada um essa fé. Mas veja, amados, porque nós somos feituras suas. Por que nós somos feitura de Deus? Porque nós somos criados em Cristo Jesus, que diz aí no versículo 10. Porque somos feitura sua, feitura de Deus, criado em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras. Que obras? As quais Deus preparou para que andássemos nela. Não é as minhas obras, é as que Deus preparou. É as próprias obras de Deus que Deus preparou. Deus preparou, Jesus já cumpriu. Então nós, por essas obras, nós andamos nela. As obras que Jesus já cumpriu, é essa que nós andamos. Não adianta nós, pelas nossas obras, nós acharmos que nós vamos ser salvos, que nós vamos conseguir. É porque eu sou melhor nisso, é porque eu sou melhor naquilo, por isso que eu sou salvo. Não, é salvo é porque é pela graça sois salvo. Isso é dom de Deus. Ele é que é o autor da nossa salvação, da nossa eterna salvação. Ele é o autor da nossa fé. Jesus, autor e consumador da fé. Então tudo é através dele. Muitas vezes nós queremos fazer algo para nos dizer que somos melhores, mas não somos. Muitas vezes falamos como os fariseus, né? Como aquele fariseu que subiu ao templo a orar, o fariseu e o publicano. O fariseu orava de si para si mesmo, dizendo, ó Deus, graça te dou, pois não sou como os demais homens que são roubadores, e ainda não sou como este publicano, eu jejum 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo. E o publicano não tinha coragem de olhar para o céu e dizia, ó Deus, tenha compaixão de mim, porque sou um homem pecador. Jesus disse que esse foi justificado, não aquele, porque aquele que muito se exalta será humilhado. Meus amados, nós somos salvos pela graça, é Deus, a salvação vem do próprio Senhor. A nossa salvação foi conquistada por Jesus ali naquela cruz. Quando ele morreu naquela cruz, a nossa salvação foi garantida. E quando ele ressuscitou, a nossa ressurreição foi garantida. Então nós temos a garantia da nossa salvação, da nossa ressurreição em Cristo Jesus. Que Deus continue abençoando as vossas vidas em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.